Olá, amantes da história e da arqueologia. Sejam bem-vindos a uma jornada fascinante através do tempo e do espaço. Hoje, vamos explorar as 10 maiores descobertas arqueológicas que não apenas mudaram nossa compreensão do passado, mas também transformaram a forma como vemos a história humana. Tutancâmon foi um faraó do Antigo Egito que reinou durante o período conhecido como a Nova Dinastia, aproximadamente de 1332 a 1323 a.C. Sua ascensão ao trono ocorreu quando ele tinha apenas 9 ou 10 anos, e seu reinado durou cerca de uma década até sua morte precoce. Devido ao seu breve reinado e às tentativas subsequentes de apagar seu nome da história por questões políticas e religiosas, Tutancâmon foi um dos faraós menos conhecidos até a descoberta de sua tumba. A descoberta foi feita pelo arqueólogo britânico Howard Carter, financiado pelo Lord Carnarvon. Carter estava convencido de que a tumba de um faraó desconhecido estava escondida no Vale dos Reis, uma área que servia como necrópole para a elite egípcia. Após anos de buscas meticulosas, em 4 de novembro de 1922, Carter e sua equipe encontraram os primeiros degraus que levavam à entrada selada da tumba, marcada com o selo real. O túmulo e seus tesouros. Ao abrir a tumba, KV-62, Carter encontrou uma coleção impressionante de artefatos que estavam quase intactos. A riqueza e a quantidade dos objetos eram extraordinárias, incluindo o famoso sarcófago de ouro maciço e a máscara mortuária de Tutancâmon, feita de ouro e incrustada com pedras semi-preciosas e vidro colorido. Além destes, mais de 5.000 itens foram descobertos dentro da tumba, incluindo tronos, joias, roupas, carros de combate, armas, e até mesmo brinquedos de infância do faraó. A descoberta de Pompeia em 1748 é um dos marcos mais impressionantes na história da arqueologia. A cidade, juntamente com Herculano e outras áreas locais, foi enterrada sob uma espessa camada de cinza e piroclasto após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. O sítio oferece uma janela única para a vida cotidiana da Roma antiga, tendo sido preservado quase como uma cápsula do tempo sob as cinzas vulcânicas. A descoberta. Embora descobertas esporádicas na região tenham acontecido antes, foi somente em 1748 que o engenheiro militar espanhol Roque Joaquim de Alcubierre iniciou escavações sistemáticas por ordem do rei Carlos III da Espanha. O interesse inicial foi motivado pela busca de artefatos que pudessem embelezar as coleções reais, mas rapidamente se transformou em um projeto científico mais sério e sistemático. Escavações e técnicas. As escavações em Pompeia e Herculano revelaram estruturas intactas, incluindo casas, lojas, banhos públicos, e até mesmo um anfiteatro, todos repletos de objetos cotidianos que ofereciam insights incríveis sobre a vida romana. Uma das técnicas revolucionárias desenvolvidas durante as escavações foi o uso de gesso para fazer moldes dos vazios deixados por corpos decompostos. Isso permitiu aos arqueólogos criar reproduções tridimensionais precisas das vítimas da erupção, capturando suas últimas poses de vida de maneira impressionante e emocional. A preservação excepcional de Pompeia dá aos historiadores, arqueólogos e ao público em geral uma visão detalhada das práticas arquitetônicas, decorativas e sociais do Império Romano. Desde murais e mosaicos detalhados até ferramentas, utensílios e alimentos carbonizados, cada artefato oferece um relato vívido da vida urbana da época. A descoberta de Pompeia também teve um profundo impacto na cultura e arte europeias. Durante o período do neoclassicismo, no final do século XVIII e início do século XIX, artistas, escritores e filósofos foram profundamente influenciados pelos achados de Pompeia, o que influenciou o ressurgimento da arte e arquitetura clássicas. A cidade também tem sido um ponto focal para o turismo histórico, atraindo visitantes de todo o mundo fascinados pela sua história e preservação. Os manuscritos do Mar Morto são uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX para os estudiosos das religiões abraâmicas, especialmente o judaísmo e o cristianismo. Descobertos entre 1947 e 1956 nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, esses manuscritos oferecem insights preciosos sobre a diversidade e a complexidade das práticas e interpretações religiosas no período do Segundo Templo Judaico.
A descoberta dos manuscritos começou quando um jovem beduíno chamado Muhammad Edib acidentalmente encontrou algumas jarras de barro contendo rolos ao procurar uma ovelha perdida. O que se seguiu foi uma série de explorações que levaram à descoberta de cerca de 900 documentos em 11 cavernas diferentes ao redor de Qura. Os manuscritos incluem textos bíblicos, apócrifos, pseudoepígrafos e documentos sectários. Entre os textos bíblicos, existem cópias antigas de quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto o livro de Ester. Estas cópias são centenas de anos mais antigas que qualquer texto bíblico conhecido anteriormente, o que as torna extremamente valiosas para os estudiosos bíblicos. Os manuscritos oferecem uma visão sem precedentes sobre o período que vai do terceiro século antes de Cristo ao primeiro século depois de Cristo, um tempo de grande fermento religioso, político e cultural. Eles revelam a existência de uma comunidade ascética, conhecida como os essênios, que pode ter vivido em Qura. Os documentos sectários, como a regra da comunidade e o documento de Damasco, fornecem detalhes sobre as crenças, práticas e organização dessa comunidade. Os manuscritos do Mar Morto têm um impacto significativo na compreensão da Bíblia e do desenvolvimento do judaísmo. Eles demonstram que o texto da Bíblia hebraica não era fixo e que havia várias versões dos livros bíblicos circulando antes e durante o tempo de Jesus. Isso desafiou algumas noções anteriores sobre a formação do cânone bíblico e a uniformidade dos textos religiosos naquela época. Os manuscritos são objetos de intenso estudo acadêmico e debates. Eles são conservados e pesquisados por especialistas em Israel e em todo o mundo, e novas tecnologias, como a imagiologia digital, têm permitido redescobrir textos que haviam desaparecido ou eram ilegíveis. A cada novo fragmento decifrado, mais luz é lançada sobre o complexo mosaico das tradições religiosas do Antigo Oriente Médio. Os manuscritos do Mar Morto continuam a fascinar tanto eruditos quanto o público em geral, oferecendo um raro vislumbre das práticas e crenças de uma das épocas mais formativas da civilização ocidental. Eles não apenas enriquecem nossa compreensão do passado, mas também convidam a reflexões sobre as origens e a evolução das ideias que continuam a moldar o mundo moderno. A Pedra de Roseta, descoberta em 1799, é um artefato arqueológico de inestimável valor que se tornou a chave para desvendar os mistérios dos antigos hieróglifos egípcios, e por extensão, para compreender a vasta e rica história do Egito Antigo. Encontrada por soldados franceses perto da cidade de Roseta, Rashid, durante a campanha napoleônica no Egito, essa pedra gravada catalisou avanços significativos nos estudos da egiptologia. A Pedra de Roseta foi descoberta quase por acaso quando os engenheiros do exército de Napoleão estavam fortificando uma posição perto de Roseta. O artefato é uma laje de granodiorito negro, inscrita com 3 scripts, grego antigo, demótico e hieróglifos egípcios. A importância dessa tríade de inscrições não foi imediatamente compreendida até que os estudiosos perceberam que os 3 textos diziam a mesma coisa em 3 diferentes sistemas de escrita. O texto em grego, que podia ser lido e entendido por eruditos da época, serviu como uma espécie de guia para decifrar os outros 2 textos. O trabalho mais notável no processo de deciframento foi realizado por Jean-François Champollion em 1822. Champollion, um linguista e egiptólogo francês, conseguiu identificar a correspondência entre os hieróglifos e o grego, usando a seção hieroglífica para entender a fonética e a estrutura da escrita hieroglífica. A capacidade de ler hieróglifos abriu uma janela para o mundo do Egito Antigo que até então permanecerá fechada. Com isso, os historiadores puderam começar a entender os textos encontrados em templos, túmulos e monumentos em todo o Egito, proporcionando insights sobre a história política, social e religiosa do Egito Antigo. O texto na Pedra de Roseta é um decreto emitido em 196 a.C. pelo Conselho de Sacerdotes Egípcios. Ele comemora o aniversário da coroação do rei Ptolomeu V e reconhece os serviços prestados pelo jovem faraó ao sacerdócio. Essa natureza celebratória e oficial do texto sugere a importância dos decretos e da religião na governança e na vida cotidiana do Egito Antigo. Hoje, a Pedra de Roseta está abrigada no British Museum em Londres, onde continua sendo uma das exposições mais visitadas e estudadas.
Ela não apenas simboliza o nascimento da egiptologia como uma ciência, mas também destaca a importância da tradução e do entendimento intercultural. A descoberta da Pedra de Roseta e o subsequente deciframento dos hieróglifos egípcios são momentos definidores na história da arqueologia. Eles não apenas expandiram nosso entendimento de uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade, mas também demonstraram como um único artefato pode alterar permanentemente o curso do conhecimento humano.